comunicação, eu, você comigo e nós todos. E aproveitando, né, já que o dia é especial, nós estamos com visita, hoje também muito especial no nosso estúdio, conforme eu dei um spoilerzinho aí pra você, ele que começou no rádio, hoje não mantém no segmento, mas deu início à carreira dele, né, brilhante carreira aí, foi no rádio. Boa tarde, Cláudio Miranda. Boa tarde pra você. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio da 94 Live. Boa é um tarde, prazer, Daiane. viu, te receber aqui. Prazer é todo meu, né? Obrigado desde já pelo convite. É muito bom a gente estar numa emissora de rádio, especialmente no 94, né? Que a gente sabe da potência do sucesso que é. E para falar de um tema que eu sou suspeito. Eu confesso que quando eu te acompanhei em outros podcasts, você contando, né, a respeito aí da sua trajetória no rádio, tudo, que começou por lá, eu me surpreendi, porque eu achei que você já tinha ido direto pro jornalismo mesmo, direto pra TV. Mas falei, gente, que história bacana. Eu ainda vou chamar o Cláudio lá pra entrevistar. Depois eu até cheguei a comentar com você. Falei, não, ainda vou te chamar lá na 94 pra gente bater um papo. Porque eu acho a sua história, né, a sua trajetória de carreira e tudo muito bacana. E ter você, assim, começando no rádio é uma inspiração para quem eu falo, para quem tá aqui, às vezes quer também atingir outro segmento igual a TV, ou então também tá começando, né, agora no rádio. Bom, e o rádio é uma escola, viu? Eu acho que muito que eu aprendi foi no rádio, com as pessoas que trabalhavam, principalmente aqueles que começaram, mas com várias outras pessoas que eu sempre ouvia, e dá uma bagagem muito boa pra gente, principalmente pra quem é de televisão, né? Rádio a gente trabalha com a mente das pessoas, né? Com a imaginação das pessoas. Hoje um pouco diferente, porque hoje eu tô aqui falando, parece que tá transmitindo também pela internet. O pessoal tá acompanhando, né? A gente. Estamos na live. Mas antigamente tinha aquela coisa, né? Você ouvia a voz, você imaginava a pessoa, você tinha uma visão da pessoa. Às vezes, quando a via pessoalmente, até decepcionava. Porque... Não casava a voz com a pessoa. Não, era muito diferente. Mas tem essa magia, né? Acho que não vai acabar nunca. O rádio tá se tem algumas reinventando. pessoas que têm falado isso, né? Falado, a época do rádio já passou, porque com a internet, os streams, né, as plataformas aí musicais, o rádio passou. Mas a gente tem visto, felizmente, né, pra gente que tá aqui no meio, que não é assim. Não. O rádio, até porque ele tem se reinventado, né? A gente tem criado um meio de se comunicar com as pessoas de uma forma diferente, menos formal, menos engessada. E isso atrai as pessoas. E acaba que o rádio, ele faz uma companhia que às vezes esses outros meios não faz. Eu tenho um ouvinte aqui que fala, eu começo cedo, ali 7 horas, eu sintonizo aí e vou até a noite na 94. Então, e com a possibilidade que os outros meios de comunicação não te dá, de certa forma. Por exemplo, eu acordo bem cedo, apesar que as pessoas acham que eu chego na TV 11 horas e entro no terno. E pronto. Né? Mas eu acordo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã eu tô na TV. Mas a primeira coisa que eu faço, quando eu saio de casa, que eu ligo o carro, o rádio já tá ligado. Eu volto ouvindo rádio, é notícia, 94, são as emissoras da cidade, por dentro das notícias, o tempo todo. E a internet e o celular eu não posso, né? Outro meio de comunicação não tem como eu ficar bem informado, ou eu curtir uma música, curtir um programa, conforme eu faço no carro, posso fazer em casa, trabalhando, enfim. Fazendo alguma coisa. O rádio tem o seu espaço, esse espaço ninguém vai conseguir tirar. Tomara, viu? Eu espero. Ô, direção, mantém a gente aí. Ô, Cláudio, já que a gente falou aí, né, que você começou no rádio, fala pra galera aí um pouco a respeito dessa sua trajetória, né, da sua história, como que se iniciou lá no rádio? Mas na verdade a minha história com rádio começa desde criança. Mesmo? Porque eu tinha um hábito, ia pra casa do meu avô, em Esteios, que é município de Luz, e uma lembrança magnífica que eu tenho, de acordar de madrugada e ouvir o radinho do meu avô, igual aquele que tá ali, ó, à exposição. Sim, aquele é do Mairinho. De madeira, né? Ele sintonizando e ouvindo. Pra quem é mais antigo como eu, vai se lembrar. A galera que tá ouvindo a 94 certamente não, mas se perguntar quem é Zé Bétio, Oswaldo Betil, Gil Gomes, os pais vão conhecer e saber que são nomes, são ícones assim no rádio. E eu de madrugada acordava com meu avô ouvindo. Eu tinha o quê? 5, 6, 7 anos. E eu peguei esse hábito. Eu comecei a trabalhar muito cedo. O primeiro pagamento que eu tive diríamos que tempo de serviço, que eu trabalhei alguns anos no Ferro Velho, eu recebi um rádio, um motorrádio, como pagamento, parte do pagamento.
E eu dormia com esse rádio ligado. Eu dormia e acordava com esse rádio ligado. Que legal. A partir do momento que eu não estava na casa do meu avô, que eu estava em casa, eu peguei esse hábito e era a pilha, né? Trabalhava, eu mesmo comprava a pilha e tal. Eu dormia ouvindo, né? O Gil Gomes, que foi um dos maiores repórteres policiais desse país, né? Com programas incríveis. E acordava de manhã ainda ouvindo Zé Bete, Oswaldo Betil e depois aquelas rádios de São Paulo que sempre pegavam só à noite também, porque era mais fácil de sintonia. Dava 7, 8 horas, aí acabou, você não conseguia sintonizar mais nenhuma de longe, só as rádios locais. Então, eu cresci com esse hábito e fiquei apaixonado pelo rádio. Aí veio, né, fui fazer outras coisas na vida, fiz inúmeras coisas, não pensava em fazer jornalismo, nunca tinha essa pretensão, nem de rádio, nem jornal impresso, muito menos televisão, né? Eu trabalhei de cobrador de ônibus, entreguei compra, conforme falei, comecei catando sucata na rua, isso há 35 anos, quase 40 anos atrás, coisa que ninguém fazia. E quando eu tinha lá, já nem sei mais, meus 20 e tantos anos, né? Surgiu um convite para eu fazer algumas matérias para um jornal impresso. E na mesma época eu tinha um amigo que era diretor de uma rádio comunitária lá em Água da Prata. Eu, cruzeirense como sou, ele frequentava a lanchonete que eu trabalhava. Eu tinha uma dicção assim, mais ou menos, entendia de futebol, porque eu gostava muito, eu era muito apaixonado. Hoje eu aprendi a separar as coisas, né? Então, porque hoje tá difícil. Mas ter um cruzeirense apaixonado. Mas continuo gostando do Cruzeiro, mas aprendi a separar e falar sem paixão, né? Mas naquela época eu era bem cruzeirense. Ele falou: Cláudio, vai lá no programa. Ele tinha um programa na rádio comunitária para você comentar sobre Cruzeiro. Aí eu aparecia de vez em quando, né? Falava aqui, dava uma opinião, dava um pitaco e tal. E aí começou. Aí depois veio, né? Me fizeram uma proposta para eu fazer um teste numa rádio comercial, porque o apresentador do programa jornalístico lá da emissora, que era inclusive em frente à rádio comunitária, certamente eles já tinham me ouvido na rádio comunitária comentando esporte, mas eu estava escrevendo também para o jornal impresso. O cara deve ter visto, esse menino, né, dá para fazer alguma coisa com ele aí. Potencial aqui. Me convidaram para apresentar um programa jornalístico chamado Repórter 88 na Rádio Veredas lá de Lagoa da Prata, porque o apresentador ia sair, ele ia servir a Polícia Militar. Aí eu fui, fiquei um mês com ele treinando, né? E já entrei no ar e comecei e tal, e já comecei a imprimir, colocar o meu ritmo, o meu jeito. Aí nesse primeiro mês o menino saiu, acabou que passou dias depois, a emissora tinha feito, diríamos que um acordo comigo e não queria continuar com esse acordo nas bases que a gente tinha falado. Eu falei, não, então não vou e vou embora. E nessa época eu já estava mexendo com oficina, eu tinha oficina de pintura de carro, já fez de tudo loja também. de tinta automotiva e tal. Eu falei, não, pra mim não foi uma experiência bacana, um mês e pouquinho à frente do jornal, mas né, não fez diferença pra mim. Falei, não, vou voltar pra minha oficina, vou mexer com as minhas tintas lá e pronto, e acabou. Voltei, fiquei mais um tempo, depois acho que eles repensaram e foram lá, me procuraram novamente. Aí eu assumi esse programa, graças a Deus, com muito sucesso, né? Colocando a nossa maneira de comunicar, aprendendo cada dia mais. E a coisa começou. Se não me engano, isso foi que ano? 2007, eu acho, alguma coisa assim. E uma das frases que você fala muito, que eu acho muito legal, é dar voz a quem precisa. A quem precisa. E acaba que no rádio, de uma certa forma, a gente faz isso quando hoje, né, a gente tem um mecanismo de transmitir o áudio do pessoal, as mensagens, representar a pessoa, né, quando ela manda a mensagem aqui ao vivo. E no jornal a gente vê que você mantém isso aí também, coisa, né? Esse padrão. E começou no rádio, né? Começou no rádio porque naquela época não tinha nenhum tipo de interação. O que a gente tinha naquela época? Não vamos chamar de velho, não. MSN, Orkut, né? As primeiras redes sociais. E eu tive um privilégio, eu passei por todas essas etapas, né, de transição. Eu vivi numa época em que você acordava de madrugada para ligar numa internet de escada. Não, não. Né? Aquele barulhinho lá. E não podia ninguém ligar em casa. Não.
E depois eu vim passando por toda essa transformação. E quando eu comecei o jornal no rádio, eu falei, não, eu quero a interação do público, porque você cativa, você de certa forma, você de fato dá voz àquelas pessoas. Quando alguém, por exemplo, a nossa primeira interação com o público no rádio foi mensagem de texto. Ninguém fazia isso. E eu comecei a divulgar o meu telefone, por sinal, é o mesmo número até hoje, tem trocentos anos que eu tenho esse número de telefone. Eu comecei a divulgar, manda mensagem, tem reclamação no seu bairro, fazia muitas campanhas também, às vezes arrecadação, liga aqui, participa com a gente, quero saber o que está acontecendo. Aí a pessoa te manda uma mensagem, você lê a mensagem da pessoa, dá atenção para ela se sente representada. Com certeza. Né? E se você vai atrás e tenta, de certa forma, ajudá-la, pode ser o problema que for, às vezes pra gente é um pequeno problema, mas pra ela, aquilo é o mais importante no momento. Então, ela se sente, de certa forma, prestigiada, né? E a partir daí, você só vai perder a audiência dela ou a companhia dela se por acaso você pisar na bola, porque, né, você fez o seu papel conforme eu acho que eu deveria ter feito. E traz até uma questão assim, uma humanização, porque senão o trabalho vai ficando mecânico, né? É o mais importante. Se torna muito mecânico. E da mesma forma foi na televisão. Tanto é que nós começamos também no jornal, na TV, com mensagem de texto. Eu me recordo até hoje do número, não vou falar porque eu já repeti na televisão, vai ver que alguém tem esse número hoje e às vezes a pessoa começa a receber mensagem, né? Mas era 8426 e tem o restante, né? Tá gravado até hoje. E a partir daí pegou, graças a Deus. E no rádio, no seu tempo de rádio, teve alguma história assim que te marcou? Seja aí com alguma pessoa que tivesse sucesso, fosse famosa no meio musical, ou então que você às vezes tinha vontade ali de conhecer, um ouvinte, né, que teve uma história bacana e dividiu com você. História com ouvinte, assim, graças a Deus eu tive um privilégio na minha vida, eu contei muitas histórias. Eu continuo contando história, mas no rádio tinha aquela coisa mágica que era diferente. Eu fazia coisas assim que na época ninguém fazia, como por exemplo, esses golpes hoje que o pessoal tentam aplicar. Já fiquei 1 hora conversando com um bandido no ar, a ponto de começar uma conversa com um cara caindo no golpe dele, simulando estar caindo no golpe dele, e terminar a conversa dele falando comigo: o senhor é evangélico? Eu falei: não sou não, mas eu sou filho de Deus como você. E o cara falou: então reza por mim. Eu falei: com o maior prazer. Gente, você viu como que foi longa a conversa, como é que foi a coisa, e o intuito era mostrar como é que tudo funcionava, mas eu acabei pegando um outro lado desse preço que estava lá no Ceará e acabei puxando muita coisa dele, né? Foi bacana. Assim como outras histórias, encontros, pessoas que estavam anos assim sem se falar, filhos reencontrando pais, campanhas, né? Porque eu acho que é importante, a gente sabe, se hoje nós já temos dificuldades em relação, às vezes, questões que envolvem saúde pública, ou até mesmo em casa mesmo, tem inúmeras situações, né? Que graças a Deus, quando a gente fazia as campanhas, a gente conseguia um objetivo e sempre com muita transparência também, mostrava o resultado. Eu mesmo ia na casa das pessoas buscar doação. Pessoas famosas, cantores, né? Inúmeros mesmo. Alguns que às vezes davam um exemplo assim de humildade incrível. Por exemplo, posso falar para você, Chitãozinho e Chororó. Eu me recordo que hoje eles estão com mais de 50 anos de carreira. Eu fui entrevistá-los quando eles estavam completando 40 anos de carreira numa festa, se não me engano, lá em Lagoa da Prata. E na mesma festa eu tive uma dificuldade tremenda para falar com alguns outros cantores aí, que eu não vou nem citar o nome, porque sabe aquela coisa de estrelismo? Com certeza, tem sempre assim. E você tá lá com a emissora, vocês fazem cobertura, você sabe como é que é, fica até de madrugada pra ouvir o cantor, e o cara sabe que a música dele toca aqui, né? Deveria valorizar, porque é a partir daqui que o trabalho dele é mostrado. Aí você ia falar com determinado cantor, aquela situação toda. Às vezes um desdém, desrespeito também com a gente. Aí quando foi no dia do Chitãozinho e Chororó, a gente tem uma coisa, né? De às vezes fazer um pré-julgamento. Eu pensei, meu Deus, se foi assim com o fulano, essa dupla aí, imagina então com o Chitãozinho e Chororó. Quando eu cheguei no camarim, mas foi um tapa de luva, né? Faltou os caras estender um tapete pra gente, sabe? Cordiais, humildes. E aí eu não aguentei, a língua coça, né?
Eu falei, no ar, falei, agora dá para entender porque vocês têm 40 anos de carreira com tanto sucesso, né? Os caras pé no chão, sabem valorizar. Eles são realmente. De tudo, né? Eu tive o privilégio de conhecê-los, estavam em família. A Sandy, o Júnior, a Noeli e o Chororó. Gente, mas assim, eu realmente também fiquei impressionada com a gentileza, a cordialidade e a educação deles. E outro também que me marcou muito, não sei se você conhece, mas a moçada também certamente não vai conhecer, mas Eli Correia. Eli Correia, na época era da Rádio Globo, hoje eu não sei em qual emissora ele está em São Paulo. Mas o Eli Correia, para quem não conhece, o Eli Correia no rádio era como se fosse, diríamos que um desses grandes jornalistas aí, Brasil afora, que a gente tem, Cabrini, William Bonner e tantos outros, né? O Eli Correia é isso no rádio, para quem é das antigas mesmo. Se perguntar, todo mundo vai saber o que era. E era o cara que eu ouvia de madrugada, assim, de manhãzinha, na verdade, porque o programa dele pegava logo depois das 7, 8, né? Eu conseguia ouvir um pouquinho e o cara tinha uma voz espetacular. Quando você ouvia, ele tinha um jeito todo dele de comunicar, muito alegre, sabe? Bom dia, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu ficava maravilhado com aquilo quando criança, né? Aí eu fui pra emissora, fui para o rádio, a gente fez uma cobertura lá em Lagoa da Prata, uma época, de uma matéria que talvez seja o primeiro, diríamos que a primeira fake news dessa nova era, que foi a tal da lista dos cornos. Depois de Lagoa da Prata apareceu lista dos cornos para todo lado, né? Toda a cidade tinha a sua, mas a primeira foi em Lagoa da Prata. Isso deu um problema danado, porque teve muito caso de violência, de mulher que apanhou e que estava sofrendo ameaça, aquela coisa toda. E aí a gente entrou no assunto, né? Porque virou caso de polícia. Até então não tinha abordado, porque era aquelas coisas presepadas que alguns aí fazem. Mas aí virou caso de polícia e repercutiu no Brasil inteiro. Aí emissoras de televisão, emissoras de rádio me ligando, porque eu era referência de jornalismo lá em Lagoa da Prata. E um dia eu recebo, estava na redação lá preparando o Jornal da Manhã, eu recebo uma ligação da Rádio Globo, lá de São Paulo. Cláudia, da produção do Eli Correia. Falei, tá, né? Aí conversei e tal. Cláudio, o Eli queria que você participasse com ele do programa ao vivo. Eu falei, claro, na hora, né? Mas parece que a ficha não tinha caído. E a gente tinha uma aparelhagem lá, nossa híbrida, uma dificuldade da gente ouvir o ouvinte no telefone, aquela chiadeira, aquela coisa de rádio antigo mesmo, sabe? Aí quando os caras me colocaram pra falar com o Eli ao vivo lá em São Paulo, parecia que eu tava dentro do estúdio, né? Aquela coisa que ouve, aquele vozeirão, aí o cara vai e fala, agora vamos à Lagoa da Prata falar com o jornalista Cláudio Miranda, que não sei o quê. Eu custei a segurar. Gente, que legal. Arrepiar, falei, cara, esse aí é o cara que eu me espelhava. E eu tô falando com ele, né? É aquela sensação de trabalho bem feito, bem cumprido, e ver que você tá trilhando o caminho certo, né? É diferente, né? É diferente. Aí a coisa aconteceu, graças a Deus. Hoje você está aí na frente, né, do Jornal da Alterosa, levando voz para as pessoas, tendo ainda essa interatividade, e a gente percebe que muito do rádio te auxiliou nisso, né, Cláudio? Muito. Qual que é o conselho que você deixa aí para quem tá no rádio, né? Às vezes quer migrar, conforme eu falei no início da nossa entrevista, aí pra questão do jornalismo mesmo, seja o de TV, seja não, ou então quer, né, manter-se no rádio. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas, já que você transitou aí nos dois meios? Seja natural. Seja você mesmo, onde você for. Acho que isso que é o mais importante. O Alterosa Alerta, as pessoas falam, Cláudio, por mais que às vezes um ou outro apresente, né? Ele tem a minha cara, né? Eu formatei ele mesmo porque eu comecei o projeto. Mas eu acho que você tem que ser autêntico, eu não tenho que ficar tentando. Por exemplo, rádio tinha muito disso. A pessoa querer impostar muito voz, forçar, não sei o quê, agora nós estamos aqui na 94, eu não falo assim. Até porque a garganta depois sente que é uma beleza. Se você faz um personagem, alguma coisa assim, tá, né? Mas eu falo que a gente tem que ser verdadeiro. Com né? certeza. E o rádio tem muito disso. Por exemplo, nós estamos aqui, eu tô conversando com você, não tô observando câmera, mas eu sei que tem câmera aqui nos acompanhando, mas tá sendo como se nós estivéssemos batendo um papo aqui frente a frente, mas eu sei que em casa tem alguém ligadinho, tem muita gente ligada
e prestando atenção. Da mesma forma é na televisão, né? A naturalidade, claro que quando a gente começa, por exemplo, que quando tem câmera, microfone é muito fácil, né? Aqui é só eu, você e o microfone aqui, né? Não tem que ficar aquela coisa. Mas a partir do momento que você já pega uma bagagem, fica natural também em frente às câmeras. E por mais que às vezes eu esteja lendo, ninguém faz ideia que eu estou lendo. Se esqueceu alguma coisa também, ninguém percebe. Não percebe, porque no meu caso, como sou eu que escrevo o jornal praticamente, claro que a editora também participa depois, né? Faz uma checagem, mas praticamente eu que escrevo o jornal todo, então eu sei o que tem lá. Se por acaso caiu o famoso teleprompter, né? Que é a colinha que a gente tem lá na frente da câmera, só fala, Cláudio, é isso e pronto, e eu toco o barco. Às vezes eu já fiz jornal inteiro assim, sem teleprompter. Gente. Inteiro, né? Nossa. Olha, infelizmente eu vou ter que encerrar o nosso bate-papo, porque o meu bloquinho está me cobrando, mas eu quero te convidar depois, né, para voltar e a gente estender essa conversa. Muito legal saber da sua jornada, das suas histórias. Tem muita conversa, tem muita história, mas agradeço o convite, né? Foi um privilégio para mim te receber aqui, viu? Obrigado a todos os ouvintes aí da 94, prazer, e quando convidar estarei. Ótimo. Olha, antes de eu encerrar aqui, né, com o Cláudio, eu quero deixar um recadinho